Fala galera, hoje o vídeo que vocês mais me pediram no Instagram, aqui no WhatsApp, é impressionante como vocês estavam curiosos. Isso porque já tem vários vídeos sobre ele, viu? Carbobit Nano, essa cerveja eu carbonatei com ele, acompanha aí. O que é o Carbobit Nano? Primeiro que tem, a empresa chama Beerweg. Vou deixar aí na descrição o nome da empresa, o site, essas coisas todas, comprar com eles. Mas eu vou mostrar aqui, bem detalhadamente, o que eu tive de experiência com ele. Eu achei fantástica essa ideia. Bom, primeira coisa, Carbobit Nano. Por que Nano? Porque tem dois. Até agora, né? De repente ele vai fazer mais. Quem fabrica isso daí é o Elson. O camarada, ele é super gente fina. E ele é um cara que é muito inteligente, cara, a real é essa. E ele trabalha com eletrônica, ele é especialista em eletrônica e ele fez esse camarada. E qual que foi a ideia dele? No meio do vídeo eu vou explicar como funciona, mas só um parênteses rápido. Ele conseguiu transformar uma ideia que rola no meio do mercado cervejeiro em hardware e software. Quer dizer, automatizou o negócio e funciona, cara, não tem como não funcionar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês aí o vídeo do envase, da configuração do Carbobit, etc e tal. E na sequência eu vou entrar com uma forma de vocês fazerem testes em casa, para vocês treinarem e mexer nele, porque a interface ela está em desenvolvimento, ela é simples, mas ela está em desenvolvimento. Porém, quando a gente fala em carbonatação, tem diversas variáveis. E aqui, como tudo é muito novo, eu fiz aí no meio do vídeo uma forma para vocês carbonatarem sem carbonatar, sem testar em cerveja, sem testar com CO2, sem precisar testar em água. Foi uma ideia que eu tive aqui e vocês podem fazer que funcionam. Bom, dá uma olhada no vídeo aí. Depois a gente já vem aqui para extração, mostrando que funcionou e mostrando o resultado da cerveja. Bom, vamos lá então. Esse daqui é o Carbobit Nano, tá? Aqui não aparece escrito, mas ele é um Nano porque tem dois. Tem um outro que tem displayzinho e tal. Dá uma olhada lá depois com o Elson. Ele vem exatamente desse jeito. Então o Carbobit Nano, uma fonte de 12 volts, creio eu. Isso, 12 volts, 1.67 ampere. Duas mangueiras aqui, própria para conexão do CO2. Agora eu vou fazer a calibração dele e vou mostrar para vocês. A fonte dele é bivolt. Eu estou ligando no 220. Assim que eu liguei, ele acendeu uma lâmpada amarela. Agora a gente vai para a configuração, tá? Esse daqui eu baixei, vou deixar o link aí embaixo na descrição para vocês. Esse daqui é o aplicativo que vai conectar no Carbobit. Se nós viermos aqui e clicarmos direto, ele vai carregar, né? Claro. Conectar, vão aparecer essas opções. Na verdade, dispositivo desconhecido. Por quê? Porque não é nenhum deles o Carbobit. Como que a gente faz então? A gente tem que primeiro parear os dois caras. Para isso a gente vai em configurações. Android não tenho tanta experiência, tudo bem, mas ó, Bluetooth. Aí a gente coloca parear novo dispositivo. Ele vai sair procurando. E aparece aqui, Carbobit. A senha dele é 1, 2, 3, 4. Senha padrão. Aqui então está pareado. Agora a gente volta lá para o Carbobit. Conectar Carbobit. Agora sim, Bluetooth conectado. Ele acende uma luz aqui indicando que está conectado. Perfeito, ele está preparado aqui então. De um lado eu vou colocar ball lock com espigão. Para isso, mergulho aqui na água. Essa água está morna, tá? Não está quente, deve estar mais ou menos uns 40, 50 graus no máximo. Eu simplesmente molho um pouquinho ela para amolecer. Olha aí, ó. Nesse caso aqui, o ideal é colocar uma abraçadeira. Só que eu não tenho uma abraçadeira, tá? Mas o ideal de verdade é pôr uma abraçadeirinha aqui. Põe uma abraçadeira, aqui tá? Fica firme. Aqui é a saída. Então eu conecto aqui na saída. Olha, a minha saída já está pronta. Agora eu vou fazer a entrada. A entrada, todos sabem que eu trabalho com DM Fit. Como que eu vou fazer então? Vou mostrar pra vocês aí. O outro lado, ó, eu vou colocar esse camarada, ó. É um espigão para DM Fit. Eu aqueci a mangueira um pouquinho antes, tá? Pra falar a verdade, eu acho que até dá pra fazer sem aquecer.
E no caso para essa daqui, eu achei uma abraçadeira, tá? O ideal é colocar a abraçadeira dos dois lados, porque aqui, como a gente vai trabalhar com uma pressão um pouco mais alta, pode escapar a mangueira. Como eu vou fazer essa carbonatação rápida, né? Vou fazer hoje mesmo, então eu vou ficar cuidando, mas se a gente for deixar de um dia para o outro, alguma coisa do tipo, é melhor a abraçadeira. Bom, o outro lado eu conecto na entrada. Essas mangueiras, para quem não sabe, se eu puxar aqui não sai, tá vendo? Não sai nem a pau, então eu tenho que empurrar um pouquinho, puxar essa parte aqui para trás, essa travinha azul para trás, e aí sim, libera a mangueira, tudo bem? E para conectar é só empurrar para dentro. Agora precisa aferir a balança. Por quê, cara? Porque é o seguinte, eu estava conversando com o Elson, que é o camarada que desenvolve isso, e ele disse que aqui a gente tem uma célula. Aquela célula ali que é responsável por medir o peso, né? Por calcular o peso, medir a massa. Bom, por que a gente tem que aferir? Porque é o seguinte, segundo ele, uma pancadinha aqui na célula pode alterar em pequenos valores, ok? Mas pode alterar na hora de medir. Então é importante a gente fazer a aferição, tá? Outra coisa que ele falou, que é a pressão atmosférica, o clima, pode alterar também. Então o ideal é a gente fazer a aferição sempre que a gente receber o produto. Aqui eu tenho 1 quilo de feijão que eu pesei na outra balancinha, tá? Tem exatamente 1 quilo. Para falar a verdade, tem 999 gramas. Então vamos lá. Eu já liguei ele aqui. Está tudo conectado, mas por enquanto não está valendo nada, tá? Então eu venho aqui em ajuda. Ele dá mensagem na tela, ó, para calibrar a balança, retire o cilindro. Eu nem coloquei. E espere até estabilizar e aperte calibrar. Não coloquei, então ela está estável. Calibrar, deseja calibrar? Sim. Vai aparecer uma mensagem aqui, o LED. Quando o LED estiver piscando, coloque a carga de 1 kg. Então esse LEDzinho ali, vamos lá, vamos reparar nele. Ó, ele acendeu, mas ele não está piscando ainda. Vamos seguir exatamente o que está escrito aqui. Acho que ele vai piscar, né? É isso aí, ó. Começou a piscar. Então nesse momento eu vou colocar 1 kg e vou esperar 10 segundos, que vai dar mais ou menos 10 piscadas. 10 segundos se passaram, um pouco mais talvez. Agora eu venho aqui, ok. Ele deu um bip. Bom, então está calibrado. Agora eu vou deixar vocês aí com a sanitização do post-mix em vase e eu vou mostrar colocando o post-mix aqui dentro e aí a gente começa a carbonatação. Bom, então esse daqui vai ser o cenário. Vocês viram fazendo as ligações, por enquanto tudo fechado aqui. Saída de gás, entra aqui, certo? Que o percurso é esse, passando pelo carbobit e aqui a saída do gás que vai para o barril. Boa, vamos lá. Aqui eu escolhi esse post-mix para lavar justamente porque ele é verde, para a gente identificar de uma forma mais fácil. Dá uma olhada geral, ver se não está suja. Olha lá como ficou. Um ml, tudo bem? E aqui a gente joga direto lá dentro. É normal ficar com um aroma de dentista, mais ou menos. E a gente vai deixar secando de ponta cabeça. Também sequinho por dentro. A cerveja está entrando por aqui. Por fora do barril, a gente vai perceber começar a embaçar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou filmar essa parte para a gente notar como que fica por fora dele, tá bom? Agora vamos lá, só mudar a câmera um pouquinho aqui para vocês verem todo o cenário, tudo bem? Então aqui é o post-mix. Agora sim eu vou colocar meu cilindro em cima. Já mostrei para vocês aí como é que ficou a ligação. Ó, coloquei ele aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês. Estava fazendo alguns testes aqui, tá? Mas ó, perfil do CO2. Então aqui eu vou entrar com o volume de CO2. Ah, não sei o volume, tudo bem. Então vem aqui, ó, tabela. A gente está fazendo a carbonatação de uma cerveja belga do tipo ale, tá? Então é de 1.9 a 2.4. Como eu quero ela mais carbonatada, eu vou colocar 2.4. Então
2,40. Quantos litros? Ali um barril de 19 litros. Tem que preencher tudo, tá? Até ficar verde. Espaço vazio. Deve ter mais ou menos 1 litro. 1 litro. A temperatura de extração. Vou extrair em 5 graus. Volume de CO2 retido. Tem uma tabela aqui também. O que é isso? Toda fermentação retém CO2. A própria fermentação, quando a gente manda para Cold Crash, a gente retém. No caso, eu fermentei em 20 graus. Ela reteve 0,85. Tudo isso aqui são estudos que ele fez, pesquisas e testes, tudo bem? Então 0,85 está perfeito. O botão não está habilitado, ele fica vermelho quando ele está habilitado. Por quê? Porque eu não enviei a receita ainda, o perfil. Vou enviar para o Carbobit. Enviei para o Carbobit. Ele não dá sinal nada de que recebeu, mas ele recebeu, tudo bem? Agora eu venho e conecto o CO2. Para mostrar, não tem nada de CO2 ali. Ó, tem só um pouquinho que é da purga que eu fiz. Ali é o nosso Carbobit. Vou mostrar aqui então, ó, todo o perfil preparado, conectado ali no nosso barril. Aqui no nosso regulador eu ajustei para 2,5. Válvula topo está aberta, então eu vou deixar nessa visualização para vocês verem mais ou menos, tudo bem? Ó, vamos lá, tudo certo aqui então. Eu percebi o seguinte, quando a gente faz um perfil CO2 e a gente envia, ele preenche. Na verdade, esse cara aqui não é o perfil que eu preenchi não, é o perfil que está lá no Carbobit. Tanto é que eu vou fazer um teste, tá vendo? 2,40, 19,1, 5 e 0,85. Eu vou mudar aqui a temperatura de extração, vou colocar a 6, por exemplo. Então, perfil 2,40, 19 litros, 1 litro, 5 graus. Não, aqui eu falei que eu ia mudar para 6, né? Então 6 e aqui 0,85. Beleza. Então, ó, olha aqui como que tá marcando 5 e eu vou enviar. Na hora que eu der enviar, ele atualiza 6. Então isso daqui é o retorno do Carbobit, tudo bem? Vamos lá, iniciar então. Aqui ele pega as variáveis antigas ainda, agora ele atualizou. Está adicionando CO2 no Headspace, 4%, 9%, 10%, 11%. Agora vai bem devagar, porque eu preciso adicionar 62 gramas de CO2 lá. Só que isso não é rápido, por quê? Porque já tem o CO2 no Headspace. Enfim, vou deixar vocês aí no time-lapse, tudo bem? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o meu freezer. Eu vou deixar no time-lapse aí o tempo que for necessário. Eu dei uma vacilada. Quando eu voltei aqui ele já tinha terminado. Então agora eu só estou fazendo uma simulação do fim, como que é. Ele tem que ficar assim, lógico que eu pedi para colocar menos CO2, porque ele já colocou todo o CO2 que precisava, que ele põe por peso. Então ele adicionou lá os gramas. Agora aqui eu pedi para ele colocar apenas 6 gramas. Então ele fica nessa variação aqui até bater. Ó, aqui eu fiz uma simulação rápida. Porque eu esqueci, eu perdi o final, mas quando ele termina, ele faz aquele bip e ele terminou. Mas a carbonatação já está pronta? Não, ainda não. Por quê? Porque ainda eu tenho 2 bares aqui no meu Headspace. Então agora eu venho aqui, ó, desconecto o meu post-mix, fecho e deixo ele aí de um dia para o outro. Aí eu já posso beber. Agora vamos falar sobre ele, tá? Vou precisar acender a luz que já escureceu. Agora aqui o que eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa, dá pra gente brincar com ele, testar ele sem o CO2, porque pra gente testar ele com o CO2, a gente vai acabar consumindo muito CO2 para aprender a mexer nele. Então, pô, dá pra gente simular, pra gente, né, não ter tanto desperdício do CO2? Dá sim, é o seguinte. Primeira coisa, vamos lá, vamos treinar a carbonatar. Então aqui a gente não tem CO2 ligado e eu vou usar aqui 1 kg de feijão pra gente primeiro fazer a aferição
que eu tive alguns problemas com a aferição. A parte mais importante praticamente é a aferição. Então vamos lá, aqui é a calibração. Perfeito, agora vamos fazer uma simulação. A gente fez lá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um perfil de CO2 aqui. Aí, aqui vocês podem brincar à vontade. Então, por exemplo, 2,40, 19 litros. Legal. Aqui eu vou clicar em enviar, ele enviou para lá. E agora eu vou simular aqui, tá? Então eu vou simular uma carbonatação. Ele demora para mostrar as variáveis atuais. Eu preciso de 62 gramas lá. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho 1 kg. Então se eu puser a balança aqui, ele não pode ficar oscilando. E ele marcou 1 kg, que eu adicionei 1 kg, certo? Se eu retirar, ele vai retirar 1 kg. E 0% de carbonatação. Perfeito. Agora vamos lá. Vamos ver aqui, por exemplo, quanto pesa esse cara aqui. 45 gramas. Vamos pegar mais alguma coisinha aqui, ó. 54, 53, os dois juntos. Bom, ainda não deu. Então ali aqueles dois tem 75 gramas, tá? Mas por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, ó, eu vou parar essa carbonatação, sem parar. Então eu vou simular aqui, a minha balança tá com os dois caras, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vamos fingir que aquele cara seja o nosso CO2. Ali tem mais ou menos uns 75 gramas, eu vou dar iniciar. Olha lá, iniciou, por enquanto 0, certo? Não mandou gás, eu tenho que mandar 60, então eu vou tirar um pouco de CO2 de lá. Pronto, já mandei isso aqui de CO2, ó, ele mandou, vai, quase 80% do CO2. E agora eu vou mandar o restante. Mandei o restante do CO2. Aí ele demora só um pouquinho para ver, pô, só para ver se não é variação mesmo, que é muito sensível. Opa, terminou. Tá, então vocês conseguem realmente fazer uma simulação, certo? Então, o que vocês precisam? Primeiro, fazer um perfil, e aqui você pode fazer um perfil viajante mesmo. Então, vamos supor, eu quero 5 volumes de CO2, que é volume de CO2 pra caramba. Vamos supor que eu tenho 50 litros, tem um espaço ali de 1 litro, não, vamos colocar um espaço de 5 litros, 50 não dá, né? 5 litros. Temperatura de extração eu vou colocar que eu vou extrair em 10, tá? Isso aqui é só teste mesmo, vocês podem fazer. E vamos colocar que ele não reteve nada de CO2, tá? Que é pra ele precisar de bastante CO2, beleza? Aqui está ainda o perfil antigo, enviar. Enviei o perfil novo, iniciar. Vamos ver quantos gramas ele vai precisar. Ele não atualizou ainda. Agora ele atualizou, ó, 532 gramas. Então aqui, por exemplo, se vocês pegarem qualquer coisa que pese 600 gramas, vocês vão conseguir fazer bem o teste. Aqui eu vou lá, vou deixar aqui vocês nesse visu e eu vou tentar colocar mais ou menos 600 gramas aí. Aqui eu consegui mais ou menos. Claro, eu poderia usar outra balança, mas já que o Carbobit ele é uma balança, eu fiz aqui um teste, ó, 560 gramas. Então, ali é como se eu tivesse 560 gramas de CO2, tá? Vamos lá, esse teste vai ficar legal. Então, parar sim, beleza? Tudo isso aqui, ó, simulação pra gente não perder CO2 e aprender a mexer também com o programa. Vou manter o mesmo perfil, iniciar, beleza? Então, ó, carbonatando 0, ele precisa de 1%, porque aqui tem uma variaçãozinha pequena, tudo bem? Mas ele precisa de 533 gramas. Então vamos lá. Eu vou tirar, conforme eu tiro o peso do CO2 do cilindro e mando para o post-mix, eu alivio o peso aqui do cilindro, né? Então eu vou tirar aqui esse cara. Olha lá, tirei 95 gramas. 99, 95 gramas, 19%. Vamos tirar a tampa agora. Tirei a tampa. Então já foram 300 gramas de CO2, 300 e pouco. Vamos tirar agora essa mangueira. Beleza? Olha lá, 384. 72%. Vamos tirar o carboneto. Ó, 490, 92%. Tudo bem? Vamos tirar agora esse cara levinho aqui. 520.
97%. Só tá faltando um pouquinho de CO2. E vamos tirar o último aqui, só pra gente terminar esse teste. 105, ele demora alguns segundos apenas para mostrar. Olha lá, 5 segundos ele vai apitar, mais ou menos. Por quê? Pela questão da variação. E aqui a carbonatação está pronta, agora é só deixar descansar. Agora vamos lá, eu vou explicar o porquê de tudo isso e como que esse cara funciona. Bom, vamos lá, a teoria, né? Que eu acho que é interessante a gente saber a teoria, na minha opinião, né? Aí quem não quiser já viu, acabou o vídeo aqui pra quem não quiser. Como que funciona? Qual que é a ideia que esse cara teve? Na verdade o Jamal há um tempo, o Jamal é o papa, né, cara? O Jamal ele manja muito, ele tem muita teoria, bagagem mesmo, né? A gente aprende bastante com ele, com certeza. E o Jamal lançou um vídeo, que eu até comentei, falei, pô, carbonatação é um negócio que não tem aquela precisão, né? No vídeo eu até comentei, falei, a única forma precisa seria realmente se a gente conseguisse colocar em gramas lá, né? A quantidade que eu preciso colocar ali na cerveja direto. E aí eu comentei que o Jamal tinha lançado. O Jamal comentou sobre isso, que se a gente conseguisse colocar a quantidade mesmo de CO2 lá dentro, a gente nunca erraria na carbonatação. E o Elson, que é o camarada que fez o Carbobit, esse cara aqui, que eu brinquei bastante hoje, tá até quente. Ele adaptou, quer dizer, ele colocou essa ideia dentro de um hardware e dentro de um camarada que conversa com ele, que é um software. Pô, o cara matou a charada. E como que funciona? Por que não tem erro? Porque é o seguinte, eu até comento sobre a questão de chacoalhar. Pô, a gente não tem precisão. Ah, chacoalhei 2 minutos. Tá, e aí? Qual que é a temperatura do líquido? Como você chacoalhou? Com mais ou menos intensidade? Qual que é a pressão que você usou? Quer dizer, chacoalhar não é um negócio preciso. Mas com esse cara fica. Por quê? Pouco importa. Se você for um cara bruto que chacoalha forte, né? Não tem problema, você vai colocar 210 gramas. Você é mais fraquinho, como eu, você vai colocar 210 gramas. Qual que é a diferença? Eu vou levar mais tempo, né? Bom, a temperatura, se tiver muito gelado, o líquido vai absorver mais rápido o CO2. Então, menos chacoalhada a gente vai precisar dar. Qual que é a sacada desse cara? Ele vai colocar, independente da forma que chacoalha o barril, independente da temperatura, independente da paciência do cara, independente de qualquer coisa, do tempo. Porque, por exemplo, uma técnica que eu uso, ou usava, é a Burst Carbonation. Qual que é a teoria da Burst Carbonation? Você deixa 24, 25 horas, 2 bares em 5 graus. Beleza. Isso daí eu já acostumei fazer. É preciso? Não necessariamente, porque primeiro, eu falo 5 graus porque o meu cenário me dá 5 graus. Mas o líquido, qual que é a temperatura do líquido? De repente, num outro sistema, o camarada acha que ele está a 5 graus, mas ele está a 4, a 2, a 3, a 7. Então, novamente, não é preciso. Mas funciona muito bem o Burst Carbonation, obviamente. Como eu disse pro Elson, você não precisa desse cara para fazer a sua carbonatação. Mas que ele vai te ajudar pra caramba, vai. Com ele não tem mais erro. Não tem mais erro. Quer dizer, tô apostando que não tem erro, que eu não testei a cerveja, vou testar amanhã só, né? Vou deixar ela descansar, tem que deixar, entendeu? E aí na hora que terminou, que ela apita, infelizmente eu não peguei o fim do vídeo, que não deu, mas enfim, vocês entenderam o conceito. Na hora que ela apita, que termina a carbonatação, tem que deixar descansar, porque o headspace tá, né, explodindo, tá com 2.5 bares. Outra coisa, se vocês quiserem colocar até 2.7 mais ou menos, mais do que isso eu não aconselho, porque tem alguns post mixes que eles liberam a pressão. Então, cara, se você jogar 4 bares, por exemplo, vai carbonatar rapidinho. Não vai. Por quê? A pressão tá entrando 4 bares. A maioria das válvulas descarrega em 3, 3.2, 3,5 por aí. Então, vai entrar o CO2 e sair pelo alívio, não vai entrar para a cerveja. Então, você vai conseguir colocar 200 gramas de CO2 realmente, mas 50 gramas você vai jogar fora, não vai para a cerveja. Então, não vai funcionar. Aí você vai achar que o Carbobit é ruim. E não é, cara, não é. É que você usou a pressão muito forte. Então, 2 bares e meio. Nesse cara, quer chacoalhar? Chacoalha à vontade. Aí fica tranquilo, pode chacoalhar. Não quer chacoalhar? Faz como eu não chacoalhei. Quer dizer, quando eu percebi que tava ali no finzinho, eu dei uma chacoalhadinha de leve só pra ver se, né, se ia mais rápido. E, cara, realmente acelera. A ideia é que agora tem a questão de fazer do jeito que vocês quiserem. Não importa se vai chacoalhar, se não vai chacoalhar. Cara, sensacional, sensacional. Mas a ideia é essa. É colocar exatamente tantos gramas dentro do meu barril. Acabou a história, acabou a história. Se você quiser carbonatar 2 ao mesmo tempo, dá, com certeza dá. Você só precisa pegar a saída e ligar em 2 barris, os dois saindo da mesma saída, e aí você tem que colocar no Carbobit
Vamos supor, eu tenho 2 post-mixes, então eu tenho 38 litros, porque eu tenho que colocar o total. Então, líquido mais líquido, headspace mais headspace, os dois, beleza. E ali, quanto que eu tenho? O resto fica igual, qual que é a temperatura que eu vou extrair? É a mesma. Qual que é a quantidade de CO2 que ficou na minha fermentação? A mesma, não muda. O volume, qual que é o volume que eu quero? O volume de CO2 é o mesmo, o volume é o mesmo. O que ele vai mudar? Ele vai mudar a quantidade, o volume aí no caso de CO2 que eu vou jogar lá dentro, o peso de CO2 que eu vou jogar lá dentro, porque agora eu tenho, ao invés de 19 litros, agora eu tenho 38 litros, então eu preciso de mais. Daí você pode falar assim, Robinho, mas e se ele mandar mais CO2 para um, mais CO2 para o outro? Não vai, porque ele vai estar interligado. O CO2 que eu vou jogar aqui é igual. Se por um acaso aqui ficar com mais CO2, automaticamente ele vai passar para esse outro barril. Enfim, o cenário vai ficar equilibrado e vai funcionar. Elson, parabéns pela ideia, cara. Parabéns pela ideia. O camarada conseguiu colocar num hardware toda a teoria praticamente que eu explico aí, que outros canais explicam, que o Jamal explicou muito bem também. E, bom, agora é esperar, né? Degustação só amanhã. Não fica pronto na hora. Não se iludam. Mesmo chacoalhando, não. Espera que vale. Até amanhã. Bom, vamos lá fazer uma extração aqui. Primeira coisa, eu vou medir ali a quantidade de CO2. CO2 fechado. Estabilizou em 0,9 mais ou menos. Que é uma pressão bem interessante para esse estilo. Essa daqui é a primeira extração. Eu vou extrair para fazer a abertura do vídeo. Então o que vocês viram aí no começo do vídeo é exatamente essa extração. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou aliviar todo o CO2, porque eu aqui estava trabalhando com pressão de 2,5. Abrir a válvula topo e encostar ali no 1. Pronto, perfeito. Vamos lá conectar a minha torneira. Vou colocar num ângulo para vocês verem. Olha lá. Espuma cremosa, tudo normal, né? Interessante, impressionante. Bom, então é isso, galera. Ficamos aqui com o nosso querido Carbobit. Funciona muito bem, a estrutura dele é muito boa mesmo. A balancinha suporta até 20 kg, é coisa para um caramba. Dependendo aí da gambiarra que eu vou usar, inclusive, dá para pesar maltes com isso daí. Põe uma carbonatação pesada que precise, sei lá, de... então começa qualquer sessão ali e vai pesando o malte. Ele vai marcando negativo, mas não tem problema. Quando tiver... Se a balança estiver zerada, né, tarada, e ela vai estar, na verdade, marcou menos 5 kg de malte, menos 6, menos 7, menos 8, pô, e ali é uma balança de precisão mesmo. Então tem várias utilidades, inclusive eu até falei pra ele, cara, dá pra você fazer uns negocinhos bem interessantes nesse aplicativo. Bom, pessoal, aqui a cerveja, ela tá normal mesmo, não vai ficar melhor a carbonatação ou pior, vai ficar carbonatada, que é o importante, é isso que a gente busca. Cupom de desconto deve ter. Não sei, não lembro o que eu combinei com ele, mas deve ter. Cara, na dúvida tenta Robinho Beer lá tudo junto. E é padronizado esse cupom. Tenta em todo quanto é canto, açougue, farmácia, livraria, vamos que vamos, tenta aí. Se funcionar, ótimo. Mas eu acho que a gente combinou assim algum cupom, não lembro qual era o desconto, mas tenta lá. E dúvidas, perguntem aí nos comentários, qualquer coisa que vocês não souberem ou que não ficou claro no vídeo, eu vou ajudar vocês. É um produto que vale a pena. Parabéns. Novamente estamos juntos, até a próxima. Cheers. Temperatura de extração 5 graus, CO2 retido em volume 0,85. Iniciar. Uma coisa aqui, ó, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão reparar que vou deixar no fim aí pra vocês verem, mas eu esqueci de colocar o cabo de conexão, pô, sacanagem, daí não vai mesmo. Aqui então, configurado tudo, iniciar. Aqui, tudo pronto, iniciar.